Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, por isso somos felizes, porque temos Jesus habitando no nosso coração e isso é maravilhoso, é tremendo e precioso. Hoje nós vamos adentrar em 1 Samuel. Estávamos estudando grandes personagens de 1 Samuel e agora vamos adentrar na 2 Samuel, né? Segunda aqui escrito de Samuel, 2 Samuel, a partir do primeiro versículo, vamos ver um episódio onde Davi recebe a notícia da derrota dos israelitas contra os amalequitas e a morte de Saul é relatada a Davi. E veja aqui como Davi lida com essa situação. 2 Samuel 1:1, o texto sagrado diz: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas, rompidas, quebradas, e a terra sobre a sua cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra, e perguntou-lhe Davi: de onde vens? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como é que sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem és tu? E eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada diante dos amalequitas. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? E ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temestes estender a mão para matardes o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. E ele o feriu, de sorte que morreu. E Davi lhe disse: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Então nós vemos um episódio onde um cara traz uma notícia trágica, triste, terrível, angustiante para Davi, achando que estava se dando bem, achando que ia se dar bem com Davi, mas mal ele sabia o coração de Davi, o amor e o apreço que Davi tinha por Saul, seu rei, uma questão de honra, de respeito, de dignidade. O ungido do Senhor aqui, até então o rei de Israel era Saul, mas muito mais o amor de Davi por Jonatas, seu amigo leal, seu amigo fiel. E nós aprendemos lições preciosas com esse lindo episódio da palavra de Deus. Primeiro eu quero dar um resumo sobre o livro de 2 Samuel aqui para vocês. Nos manuscritos hebraicos originais do Antigo Testamento, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel formam um volume só. É como se fosse um livro só. 1 Samuel e 2 Samuel foram separados de forma didática. Juntos, eles apresentavam um relato contínuo dos primeiros reis de Israel. Então são as histórias dos reis
de Israel. O livro de 2 Samuel começa com a morte de Saul, do rei Saul, e de Jonatas, seu filho. Embora o profeta tenha ungido Davi como rei muito antes desse episódio da morte de Saul, só começa depois desse incidente que começa o reinado e a monarquia, o reinado real, literal aqui do rei Davi, a partir de Hebrom e depois sobre todo Israel. Davi recusou-se a exercer qualquer autoridade, esperando em Deus até que Saul morresse, o rei ungido por Deus tivesse então morrido. O turbulento período de transição, é claro, causou guerra civil entre as forças militares, até Davi assumir o comando total de Israel, causou uma espécie de guerra civil de forças militares entre Davi, liderado por Joabe, e o exército de Saul, liderado por Abner, também querido por Davi. O exército de Davi, é claro, se fortaleceu muito, porque o Senhor era com ele, enquanto o exército de Abner se enfraquecia dia a dia, porque Deus era contra ele e queria restabelecer Davi como rei de Israel. Então, quando Joabe matou Abner, todo Israel perdeu o ânimo. Judá e Israel finalmente se uniram, o reinado de Davi, a partir de Hebrom, em Judá, juntamente com todo Israel, se uniu sob a liderança única de Davi, após a derrota de Abner, o general de guerra antigo de Saul, que queria colocar um descendente de Saul como rei de Israel, e não estava até então aceitando Davi como rei de Israel. O restante do livro conta a intrigante história de um líder que se caracterizou por traços humanos, bem como por traços e virtudes nobres, segundo aquilo que Deus ia trabalhando na vida de Davi. Davi se tornou rapidamente um líder muito mais forte do que Saul, e em grande parte por causa da lei da tampa. O que é isso, a lei da tampa? Porque Saul sempre estava tampando Davi, de alguma maneira bloqueando Davi de crescer. Mas a partir do momento que essa tampa foi tirada de Davi, Davi cresceu, prosperou e foi muito mais abençoado. Davi praticou várias leis de liderança, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar resumidamente quais são elas, e desenvolveu um exército forte. Estabeleceu a capital a partir de Jerusalém, onde a arca de Deus foi abrigada numa espécie de tabernáculo nos tempos de Davi, e logo em seguida com seu filho, nós sabemos, o grande rei Salomão, é estabelecido então uma casa, uma morada de Deus, o templo de Salomão. Então, traçou planos para construir o templo, conquistou todos os exércitos que enfrentou. Davi sequer perdeu uma batalha. Todas as batalhas que Davi enfrentou, ele venceu debaixo da graça, da bênção e do favor do Senhor. 2 versículos contam a história dele desde o começo. O primeiro deles está aqui em 2 Samuel 5,10. Ia Davi crescendo em poder cada dia mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. 2 Samuel 5,10. E o outro versículo que resume também 2 Samuel é 2 Samuel 8,14. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Olha que bênção, gente, uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. E o grande segredo de Davi era a bênção de Deus, o favor do Senhor, a presença do Senhor. Infelizmente, nada disso impediu com que Davi abrisse mão do lado mal, da sua natureza caída, pecaminosa. Antes da metade do livro aqui de 2 Samuel, conta-se que Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Betseba, que logo em seguida se torna, mais para frente, sua esposa, ao ficar viúva do seu marido, morto, indiretamente pelo próprio Davi. Quando ela fica grávida, Davi tenta encobrir o seu pecado e manda que o marido dela, um soldado, fosse colocado na linha de frente de batalha para ser morto. Davi nunca se recuperou plenamente desse episódio e desse grande pecado relatado na Bíblia Sagrada. Negligenciou sua família, deixando ambos os filhos e as filhas se perguntando como é que o pai poderia ser um rei tão grande, mas também um pai tão distante dos seus filhos. Falhou sim, sem dúvida nenhuma, como pai. Apesar de tudo isso, Davi
permanece como uma pessoa única nas Escrituras, a quem Deus chama do homem segundo o coração de Deus, o homem que agradou a Deus. Você vê plenamente isso em 1 Samuel 13,14. E em 2 Samuel, vemos ambas as qualidades de liderança de Davi, um líder eficiente, e a evasão também de traços de um líder ineficiente, nesse caso aqui de Betseba, e um ou outro caso que aparece no texto sagrado, em que ele perde a grande visão do quadro grande de Deus, do propósito de Deus, e acaba se desviando rapidamente através de erros e falhas que são relatados sim na Bíblia Sagrada. Deus não esconde nada. A vida de Davi prova que cada líder precisa de um círculo íntimo para mantê-lo vigilante, pessoas leais, pessoas fiéis que ajudem esse líder a permanecer em integridade, confiança com Deus e dentro dos propósitos do Senhor. Qual é o papel de Deus em 2 Samuel? Talvez a pergunta que você esteja me fazendo, e a resposta é que Deus queria que Israel se tornasse uma luz em meio aos povos ao redor, instigando os reinos vizinhos, claro, ao ciúme sobre o relacionamento especial que Deus tinha com Israel. Até hoje nós vemos isso, olha essa guerra aí de Israel. As nações ao redor com raiva, com ciúme de Israel. O Senhor abençoou os israelitas, os hebreus, para que fossem uma bênção a todos os povos do mundo. É o que diz Gênesis 12, de 1 a 3. Sob o reino de Davi, Israel chega perto do alvo de Deus. Davi fez com que o pequeno país se desenvolvesse numa grande nação do tamanho do mundo. Todos reconheciam a força de liderança de Davi, a economia de Israel, o poder militar e os recursos naturais que Israel tinha debaixo da bênção e da glória de Deus. Deus desejava desenvolver um relacionamento estreito com Davi, sabendo que como um líder anda numa nação, esse líder precisa andar, é claro, com Deus. Mesmo quando Davi pecou, Deus esforçou-se em permanecer em contato com o seu filho aqui, Davi, e Davi também, graças a Deus, permaneceu em contato com Deus. Essa é a chave extraordinária de liderança de Davi, viver na presença do Senhor. E quando pisar na bola, voltar correndo para a presença de Deus, para que Deus não tire de nós a sua bênção e o seu favor. Quais são os líderes em 2 Samuel? Davi, Joabe, Abner, Isbosete e Absalão são os grandes personagens de 2 Samuel. Outras pessoas de influência em 2 Samuel: Mical, a mulher de Davi, Betseba, a mulher seguinte, né, mãe de Salomão, Natã, o profeta, e Uzai também é outro personagem descrito em 2 Samuel. Quais são as lições de liderança em 2 Samuel? Quais são as lições de liderança que nós podemos aprender nessa linda carta divina de Deus aos homens, 1 e 2 Samuel, mas principalmente aqui enfatizando 2 Samuel. Primeiro, líderes amadurecem quando permitem que Deus os molde. Vou repetir, líderes amadurecem quando permitem que Deus os molde. Será que você tem permitido que Deus te molde? Será que você tem permitido a ação de Deus no teu interior, no teu coração, na tua vida espiritual, mudando áreas da sua vida? Segundo lugar, líderes devem ser firmes nos seus valores e nos seus princípios. E maleáveis, é claro, com as pessoas. Precisamos de firmeza com relação a princípios e valores, mas precisamos ser maleáveis quando tratamos com pessoas. Terceiro lugar, quando líderes deixam de se sacrificar, eles deixam de obter sucesso. Eu vou repetir, quando líderes deixam de se sacrificar, eles deixam de obter sucesso. Um exemplo disso, é claro, é Saul. Saul só queria o seu status, a sua posição. Já Davi não. Davi realmente lutava pelos seus e dava vida pelos seus valentes. Outra lição de liderança que nós aprendemos é que pessoas fazem o que elas veem. Pessoas fazem o que elas veem. Olha o poder do exemplo e a importância de sermos um bom exemplo, um bom referencial, um bom testemunho cristão para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente para os nossos liderados. Porque as pessoas fazem aquilo que elas veem.
o modelo, a referência. Por isso Deus quer levantar eu e você como modelo e referência de liderança segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Outra lição importante que aprendemos em 2 Samuel é que liderança tem tudo a ver com relacionamentos. Se você se relaciona bem com as pessoas, os relacionamentos irão bem. Invista em pessoas, é o que Davi fez. Invista, mesmo que sejam pessoas desqualificadas segundo o mundo, improváveis segundo o mundo. Para Deus, pessoas são importantes. Deus é um Deus relacional. Os relacionamentos são a essência da vida humana. E você só vai se completar como ser humano através de um relacionamento com Deus e através de um relacionamento com pessoas. Vou repetir, liderança tem tudo a ver com relacionamentos. Se você se relaciona bem, os relacionamentos irão bem. Não seja como Davi, que deixou de lado os seus filhos, mas invista nos seus filhos espirituais, nos seus liderados, nos seus filhos naturais, na sua família. Como prioridade, é claro, não se esqueça nunca. Outra lição de liderança que nós aprendemos, segundo Samuel, é: se você não carregar a bola, não pode liderar a equipe. Se Deus te chamou para liderar, para estar à frente, carrega a bola. Seja a locomotiva e não um vagão. Seja o cabeça e não a cola. Então, carrega a bola se você quer liderar uma equipe, quer ser um líder eficaz. A primeira pessoa que você tem que liderar, é claro, é você. A outra lição de liderança preciosa que nós aprendemos aqui em 2 Samuel. Infelizmente, num determinado momento, nós aprendemos, Davi não teve domínio próprio, não liderou a si mesmo e pisou na bola gravemente. Fez algo abominável do ponto de vista de Deus, porque assassinou um homem inocente e, além disso, tomou a mulher desse homem como se fosse sua esposa, adulterando com ela. A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Quero até deixar uma dica aqui de leitura: lidere a si mesmo. Lidere a si mesmo é um livro extraordinário do Augusto Cury que fala sobre essa questão de liderar a nós mesmos. E outro livro tremendo que eu quero deixar aqui para você é a Celebração da Disciplina. A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, né? Richard Foster vai ser uma bênção na sua vida, porque fala sobre as 6 disciplinas espirituais na vida do crente que ajudam o crente a forjar domínio próprio, porque o primeiro a ser liderado deve ser você mesmo. E por último, a última lição que nós queremos deixar para você é que a fonte do líder sempre será Deus. A fonte de poder, de graça, de influência de um verdadeiro líder, segundo a Bíblia, é Deus. Não é as pessoas, não são os recursos materiais, não é o dinheiro. Reconheça que a maior fonte de poder e influência na tua vida é o favor e a bênção de Deus. É o próprio Deus. Deus é a fonte do líder. Não é à toa que o salmista diz: o Senhor é a força da minha vida. Não é à toa que Paulo também diz lá em Efésios 6:10: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor seja a força da tua vida. Lembre-se, a fonte do líder é Deus. Não são pessoas, não são recursos materiais, não é dinheiro, é Deus. A fonte do líder é Deus. Amém? Espero que você tenha aprendido lições valiosas. Um pequeno resumo da importância do livro de 2 Samuel, e nós lemos hoje também em 2 Samuel, capítulo 1, de 1 até o 16, um episódio da morte de Saul, a tristeza que veio ao coração de Davi recebendo essa notícia, principalmente com o falecimento do seu amigo leal, amigo fiel, Jonatas, tá bom? Leia todo o capítulo 1 aqui de 1 Samuel, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Desde já, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe nos seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você através desse vídeo, dá um joinha. Aqui no link de descrição também tem todas as informações da nossa igreja, também tem os horários de culto, tem as informações para que você se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Faça isso, eu te incentivo de todo o coração. As informações estão aqui embaixo
E desde já que Deus te abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a bênção do Deus de Israel, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Quero deixar aqui um recadinho nesse domingo, não esqueça, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando sobre personalidades, sobre os frutos do Espírito, sobre vários assuntos de liderança maravilhosos para a sua vida, domingo às 9 horas da manhã. No sábado nós temos o culto da juventude. Vem estar conosco às 19 horas aqui na igreja, o culto da nossa mocidade, jovens casais, jovens solteiros, de 12 anos em diante, vem estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. E no domingo à noite é o culto principal, o culto da família, às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Quero mandar um abraço para a Rosemary, o Bispo Caprioli, a Ana Júlia Gomes, o Jaime Barros Pinheiro, o Amaro, a Dori Camaro também, a Rosemary, a Camila Godoy, que sempre está aqui conosco, o Davi Renan, seu esposo precioso. Que Deus nos abençoe, nossas ovelhinhas queridas, amigos queridos que estão aqui online conosco. Ontem nós batemos o recorde, a nossa live ontem deu mais de 340 e poucas visualizações, e a gente fica muito feliz de saber o número de pessoas que estão nos assistindo, vendo, ouvindo estas palavras e sendo abençoadas através de lições de vida cristã, lições de liderança, lições bíblicas para abençoar o nosso coração através dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso personagem, é claro, como um dos principais personagens de 1 e 2 Samuel, foi Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E desde já nós agradecemos todos aqueles que têm contribuído, exercido a sua generosidade. Saiba que nós estamos orando por você todos os dias, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, mas também por cada um daqueles que colaboram nesse ministério abençoado por Deus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.